E aí, para a gente fazer um comparativo, eu gosto dessas atividades da nossa produção aqui, sempre com nome a nome, porque Crespo fará sua reestreia pelo São Paulo contra o Flamengo esse sábado. E aí, a gente lembra como foi a estreia do Crespo em 2021. E eu não fazia ideia da existência desse jogo, eu não lembrava mesmo, mas ele fez a estreia lá em 2021 contra o Botafogo de Ribeirão Preto, em casa, né? Então, 28 de fevereiro de 2021, e foi então a estreia pelo Campeonato Paulista, empate por 1-1. Bora comparar os elencos que ele deve ter à disposição, então, aí para cada jogo, porque na estreia dele em 2021, o time já jogava em 3-5-2 e era o seguinte: Thiago Volpe no gol, a zaga Léo Arboleda, Bruno Alves, né? Então faziam a zaga. Na esquerda, Reinaldo, na direita, Igor Vinícius. Meio campo, Igor Gomes, Daniel Alves e Sara. E os atacantes aí, Luciano e Pablo, né? Então esse era o time do Crespo na sua estreia em 2021. Na atual temporada, ele deve ir a campo, então, claro, né? A gente está usando como base o time do jogo treino, mas deve ter modificações. Rafael, Alan Franco, Ferrarese e Sabino, mas deve jogar o Arboleda, então pode colocar o Arboleda aí também nesse time. O Cedric Soares pela direita, pela esquerda, Enzo Dias, meio de campo, Marcos Antônio e Alisson, Oscar centralizado, e aí no ataque, aí também pode ter variação, pode ter Lucas Moura, pode ter Ferreirinha, mas o time base seria Luciano e André Silva. Esse o time do São Paulo em 2025 em comparação ao time de 21. Primeira coisa, Pri, esse time de 21 não tinha volante, né? Não sei como o São Paulo marcava, porque era o meio-campo com Sara, Igor Gomes e o Daniel Alves, que era quase que um segundo volante, né? Então, assim, acho que já começa errado na montagem daquele plantel, né? Quando você olha para esses times. Mas acho que é um fato que ele tem mais material humano nessa temporada que ele tinha em 21, né? Sim, para mim, a gente até chegou a fazer um exercício desse, né, Renan? E tiveram algumas opções ali de 21 que até ganharam das opções de 2025. Mas se tratando de nomes, de qualidade de jogadores de fato, deixando de lado fases, né? Porque isso acontece do cara tá mal, tipo um Lucas da vida, um Oscar da vida. Mas para mim, o time de 2025, as opções que ele tem são melhores. Desses dois times, assim, cara, a zaga não tem nem comparação, né? Para mim é muito melhor a formação, colocando o Arboleda em 2025 também. Para mim é bem melhor e bem mais segura. O gol, para mim, é melhor também. Cara, no meio, de fato, eu prefiro o meio de hoje, mas tem o ponto do Gabriel Sara ser um bom jogador, né? A gente comentou aqui na live que a gente fez, eu gostava bastante do Sara. O Reinaldo no esquema de 3-5-2, lá na frente, tá, gente? Ele, para mim, agrega mais do que o Enzo Dias. Porém, o Enzo Dias, para mim, é melhor lateral que o Reinaldo. Então, tem essa análise a depender do momento do jogo também, né? E na frente, tá aí o cara que não abandona o São Paulo Futebol Clube, né, jogando no ataque, e o segundo ali, tipo, para mim são dois reservas, basicamente, né, tanto o Pablo quanto o André Silva. E só para a gente lembrar também que tá fora o Luciano desse jogo, né? Então a gente colocou essa arte comparativa em cima do jogo treino, mas o Luciano então não deve jogar contra o Flamengo, não jogará contra o Flamengo, mas só para a gente fazer esse efeito comparativo, seria então ali Ferreirinha, Lucas Moura, pode ser a opção. Com assim, Ferreirinha ou com Lucas Moura já é um ataque melhor do que era em 21, né? Talvez o Luciano em 21 fosse um jogador muito mais completo, mas esse meio-campo, olhando agora, era bem preocupante, né? Ninguém marcava ali, né? Mas você falou que o jogo foi contra quem? Contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Para jogar no Morumbi? Faz agora, até sentido. Agora é um pouco mais difícil, né? Entendeu? Para jogar contra o Flamengo no Maracanã, malandro, aí já complica um pouco mais a situação. Fazendo aí o comparativo, concordo muito com o que a Pri falou, a zaga não tem... O goleiro, eu gosto muito do Rafael, eu acho que, já falei algumas vezes, mas depois do Rogério, é o único que passou confiança para a torcida do São Paulo, pelo menos essa é a minha opinião. A zaga é um abismo, a diferença, né? Ali os 5 do meio de campo tem essa diferença de característica, de perfil, né?
Para mim, o Daniel Alves nunca foi um jogador de meio de campo. Na formação com 3 zagueiros, por exemplo, ele jogando como ala era muito bom, fantástico, porque ele tinha muita qualidade e daí, com inteligência tática, tinha muito menos responsabilidade de marcar e corria menos, com mais inteligência, obviamente, né? A diferença para mim está a lateral esquerda. Nessa formação tática, para mim, o Reinaldo é muito mais útil do que o Enzo Dias, na minha opinião, nessa formação tática. E trazendo para o time de hoje, nessa formação tática, o meu lateral seria o Wendel, não o Enzo. Porque esse jogador, nessa função, nesse esquema tático, ele tem uma função muito específica da parte ofensiva, que para mim o Wendel vai melhor que o Enzo, né? Eu acho que o Wendel sairia melhor nessa. Defensivamente, o Enzo vai muito bem, vai muito melhor. Só que para essa posição, para esse esquema tático, eu iria de Wendel. Bom, ele é só o começo do Crespo, né? Ele vai ali ter tempo para variar, para testar e tal. E o ataque também concordo, independente de quem jogasse ali, Ferreirinha, Lucas, o Rian, que possa jogar, quem quer que seja ali.